Deus te fortaleça, que Deus te guarde, acampe anjos ao seu redor, que você receba renovo, restauração, fortalecimento, livramento, resposta, refrigério e paz. A paz que excede todo o entendimento, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto, vem de Cristo Jesus. A paz que te faz repousar em pastos verdejantes e te conduz por caminhos firmes, caminhos tranquilos, caminhos iluminados, não como uma via escura ou tateando sem saber aonde você está, o lugar que você está pisando. Mas quando nós andamos com Deus, nós sabemos aonde nós pisamos. O Espírito Santo gera em nós sabedoria de falar na hora certa, a palavra certa. O temor do Senhor é para nós sabedoria. Quando temos desejo de conhecer mais a Deus, Ele também tem todo o prazer de se revelar àquele que o busca, àquele que nele confia, àquele que nele espera e crê. Porque esse recebe a força que vem do alto, o ânimo que vem de Cristo, a unção que vem do Espírito Santo, a unção que quebra todo jugo. O Deus que solta os encarcerados, o Deus que joga por terra as muralhas, quebra todas as correntes e grilhões, o Deus que desfaz os nós e as amarras, o Deus que nos fortalece na fraqueza, o Deus que está sempre presente, ainda que no vale da sombra da morte, o Deus que no pouco, vendo a nossa fidelidade, é fiel para nos colocar no muito, o Deus que acalma toda tempestade e traz tranquilidade, mansidão e refrigério a nossa alma. Não deixe a ansiedade te consumir, não deixe o medo te dominar, não deixe a afronta lançar sobre você a sensação de uma impossibilidade, até mesmo desejo de morte e fuga, mas que você busque a presença do Senhor, se encha, aleluia, da palavra, de fé, do Espírito, para que possa resistir ao maligno, para que possa enfrentar o que for na unção do braço forte do Senhor. Tem coisas que os nossos braços não podem resolver nada. Existem situações que nem no sonho teremos uma resposta. É aí que a nossa fé entra em ação e vemos o poder de Deus se manifestar com glória e gozo, porque o Senhor é o Deus que tem resposta para cada situação. Ele vai além da medicina. Ele faz as trevas virar dia. Ele faz a dor ser totalmente consumida pela saúde, pelo gozo, pela tranquilidade, pela calmaria, pela força, pelo ânimo de continuar rompendo e crendo. Nós não podemos parar no meio do caminho. Não podemos retroceder na fé, não podemos olhar para trás, não podemos negociar a nossa aliança com Deus. Precisamos prosseguir e tomar posse da vitória que pela fé o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu quero compartilhar com você alguns versículos que estão na carta de Paulo aos irmãos filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Tem pessoas que só querem as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Mas antes da glória que Jesus conquistou na cruz, Ele mesmo levou a cruz até o fim. Mudo, como uma ovelha que vai ao matadouro, sem brigar, sem questionar, sem se rebelar, mas mudo,
levou a cruz, foi coroado com espinhos, cuspido, maltratado, desprezado, conhecido como homem de dores, foi torturado, muito maltratado, por mim e por ti. Não reclamou, não argumentou. E no momento de maior dor ainda disse: Deus meu, por quê me desamparaste? Tamanha dor e agonia que ele levou sobre si, como pecados, iniquidades que pertencem a nós, que foi levado sobre ele como maldito no madeiro, sempre santo, cordeiro, limpo, perfeito, mas como maldito porque só era crucificado os piores, os dignos, os de fato terríveis, os criminosos, assassinos. Era a pior morte que existia naquela época, a morte de cruz. E a palavra do Senhor fala que maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro. E ele foi pendurado ali, por mim e por ti, em silêncio. Sofreu até o fim, para que através dele fôssemos salvos, curados, libertos, transformados e nos achegássemos ao Pai. Ele mesmo disse aos seus discípulos lá no livro de João, capítulo 15, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se Jesus foi perseguido e nós cremos nele, também seremos. Se Jesus foi humilhado, desprezado, afrontado, foi oprimido, também se levantarão contra nós dessa forma. Se Jesus foi até mesmo torturado, quantos estão sendo torturados por amor a Cristo? Às vezes nós não entendemos, né? Porque Jesus tem todo o poder, é o Salvador que morreu e ressuscitou, tem nas mãos as chaves que ninguém fecha, quando é Ele que abre. E quando é Ele que fecha, ninguém tem poder de abrir. Mas embora tendo todo o poder nos céus e na terra, Ele também passou pela cruz. É por isso que Ele disse: quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A questão não é a luta que passamos, é se passamos por amar a Cristo. É se de fato estamos passando por uma situação complicada, de humilhação, de levante, porque somos fiéis e verdadeiros a Ele. Saiba que assim como Ele passou por tudo aquilo e venceu, morreu e ressuscitou, também nele venceremos. E quando morrermos, crendo nele também, por Ele seremos ressuscitados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador?
O importante é você, de fato, concluir tudo aquilo que Deus colocou em sua mão para você fazer. Tem coisa que alguém me ajuda, o outro me fortalece, alguém me dá a mão. Mas existem situações que é somente entre você e Deus. Você passará por momentos em que ninguém irá te ajudar. Ninguém te dará a mão. Ninguém terá a resposta que você precisa. É exatamente neste momento, que é somente entre você e Deus, que a glória dele se manifestará sobre a sua vida. A questão é você fizer com excelência e toda a sua força tudo que tiver à mão para fazer. Para que lá no final dessa corrida, dessa jornada, dessa carreira, dessa breve viagem que passamos aqui neste mundo, você possa respirar fundo e ter a consciência e a paz de que você fez tudo o que você pôde. E assim como Paulo, você tenha o prazer e a convicção de declarar que combateu o bom combate, que encerrou a carreira e guardou a fé. Não perca a fé. Prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Não olhe para trás. Não fique em dúvida a respeito daquilo que está à sua direita, à sua esquerda, do que A, B ou C está falando, do que C, D ou E está fazendo. Faça o que Deus te mandar fazer. Trilhe o caminho que é Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida que te conduz ao Pai. Não temas. Não fique perdido entre tantas vozes, tantos meios de comunicação. É por isso que preciso, assim como você precisa, todos nós precisamos meditar na palavra. Porque a palavra vai te iluminar, vai te orientar, vai te dar firmeza para tomar decisões. Vai gerar sabedoria ao seu coração e te mostrará a decisão certa a ser tomada. Não seja precipitado. Não se entregue à ansiedade, ao desespero, à angústia. Dobre os seus joelhos. Às vezes é preciso andar aqui com os olhos fechados. Andar aqui com os joelhos dobrados. Andar aqui crucificando as suas vontades e os seus maiores desejos. Que a alma grita, que a carne pede. Entendendo que os planos deles são muito maiores e melhores do que os seus. E o que Deus preparou para você, você não tem noção do que já está a caminho. Você só precisa crer, confessar os seus pecados, se render todos os dias, se alimentar dessa palavra poderosa, viva e eficaz. Se a vida não foi fácil para Jesus aqui, quem dirá para nós? Mas se Deus foi com Jesus até o fim, ainda o ressuscitou o terceiro dia. Tome também a sua cruz. Siga os passos do Mestre, porque jamais o servo será maior do que o seu Senhor. Trilhe os caminhos dele, passe por onde ele passou. Tudo que você for fazer, primeiro pense, pergunte para si mesmo, Jesus faria dessa forma? Jesus agiria do jeito que eu quero agir? Jesus usaria a palavra que eu quero usar? Trilhe os caminhos do Mestre. E serás assim, de fato, um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E assim como ele foi honrado por Deus, Deus também te honrará. A luta não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, é o melhor momento para você mostrar que o mesmo Deus que está contigo no dia bom também é contigo no dia mau. Que o mesmo Deus que te honrou e te trouxe grande felicidade é o Deus que permite os dias da dificuldade. Porque até no vale da sombra da morte, Ele continuará sendo o seu pastor, te guiando, te fortalecendo. Seja sensível, seja propício a ser guiado pela palavra de Deus. E ninguém vai te confundir, ninguém vai te passar para trás, porque essa palavra, ela realmente é uma lâmpada que conduz os seus pés em terreno seguro e te livra dos abismos espirituais. Deus é contigo, Deus é maior, Deus é mais forte e tem todo o poder nos céus e na terra. Chame por Ele, clame por Ele e certamente Ele te guiará e não te deixará confundido e nem enganado. Persevera na fé e não se canse de alimentar a sua alma
com esse pão vivo que desceu do céu, o próprio Cristo, que é a própria palavra. Amém?